de Contabilidade da ETEC Celso Giglio. Vocês vão me desculpar, mas eu tenho um probleminha de saúde em casa e eu solicitei um afastamento. Portanto, eu estou encaminhando essa aulinha para vocês a respeito da primeira aula que é ensinada no curso de contabilidade, ok? Então, o curso é chamado de, ou melhor, a disciplina é chamada de Direito Comercial e Empresarial, ok? O que nós vamos ver na nossa primeira aula? Nós vamos ver na aula 1 o que é chamado de instituições de direito público e privado. Nessa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o direito, por que o direito é importante, do que se trata, né, a matéria de direito. Vamos falar sobre direito público e direito privado e alguns ramos do direito que são relacionados com a área de contabilidade, ok? O que é o direito? Bom, aqui eu estou colocando para vocês, em linhas muito gerais, o que se trata a ciência do direito. Para vocês entenderem um pouquinho, direito, ele gerencia, organiza e dita limites nas relações que ocorrem entre as pessoas. Bom, pessoas, vocês vão ver mais para frente, tem um significado muito amplo na área do direito. Então, pessoas podem ser os estados. Aqui, estado, eu coloquei estado com letra maiúscula e logo em seguida vocês vão ver, é o estado como nação, ok? E não o estado membro. Aqui, ó. Então, o direito relaciona e limita algumas relações entre pessoas. Então, pessoas podem ser particulares, então, seres humanos, nós como pessoas físicas, podem ser empresas e também podem ser os estados como nação, como eu falei para vocês. Então, o direito vai se relacionar a todas as relações vai se relacionar a todas as relações, desculpa, né? Mas diz respeito a todas as relações que ocorrem entre as pessoas, sejam elas empresas, sejam elas pessoas físicas, entre aspas, tá? Ou sejam elas as relações entre as nações, ou mais especificamente os chamados estados, ok? Então, o estado é essa unidade, é um composto por um povo que se situa num determinado território, né? Uma área territorial, e esse estado, ele tem a sua soberania, tá? Então, ele tem o poder sobre, que é esse poder, ele deve ser obedecido por todo o povo e ele vale por todo aquele território, ok? Então, eu já falei o que era soberania. E o Estado? O Estado brasileiro, importante a gente saber isso aqui, porque lá para frente vocês vão entender que é extremamente importante a gente saber quais são as 3 pessoas, eu não vou usar aqui ainda a nomenclatura do direito, mas vocês entendam aqui, ó, 3 pessoas. Que pessoas? Pessoas jurídicas, tá? Não pessoas físicas. Eu vou usar pessoa física só hoje, porque nas outras aulas vocês vão ver que a palavra correta é pessoa natural. A pessoa física no direito é chamada de pessoa natural, tá? Então, quais são as pessoas mais importantes, as pessoas base que vocês precisam saber que fazem parte do Estado brasileiro? Uma das principais, a União. Qual que é a União? Então, a União é composta, vamos dizer assim, por todos os órgãos que fazem parte da Presidência da República, do Senado e da Câmara dos Deputados federais, ok? Então, o que é a União? São todas as empresas que fazem parte desse grupo aí, tá?
A gente pensa que é o maior representante é o governo brasileiro, o governo ou a presidência da República. É o representante da União, ok? Então, quando eu estou falando de união, eu estou falando de um órgão, uma pessoa jurídica pública que gerencia, vamos dizer assim, o que está acontecendo dentro do território brasileiro, para todo o Brasil, todos os estados, todos os municípios. Então, a pessoa jurídica chamada União, cujo representante maior é a Presidência da República, tá? Então, a União é uma pessoa de direito público que representa o Estado brasileiro. Aí a gente tem outras pessoas também importantes dentro do Estado Brasil, que são os estados. Estado a gente chama de estados-membros. Quais são? Ixi, os 26 estados que compõem o Estado brasileiro, né? Então, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, entre outros. Além disso, nós temos também o Distrito Federal. O Distrito Federal está dentro do estado de Goiás e é onde? Brasília. Brasília tem o mesmo status de um estado membro, tá? Então, do governo do estado de São Paulo, do governo do estado de Minas Gerais, do governo de cada estado membro brasileiro, o Distrito Federal, ele está equiparado, ok? Então, o governo do estado, ou melhor, dos estados membros, é equiparado ao governo do Distrito Federal. Onde que é o Distrito Federal? Brasília, ok? E a gente também tem outra pessoa-chave, que são os municípios. Dizem que a gente tem mais de 500 municípios, né? Dentro do Estado brasileiro, nós temos mais de 500 municípios. Que município é esse aqui que eu coloquei nessa fotinho, gente? Vocês estão reconhecendo? É o município de Osasco, ok? Então, é importante vocês saberem que União é uma pessoa jurídica de direito público e onde quem é que responde por ela? Sobretudo a Presidência da República e todos os órgãos que compõem a União, ok? Quem representa outra pessoa jurídica importante, pública, são os estados. Quem representa os estados? O governo de cada estado brasileiro, de cada um dos 26 estados, mais o governo do Distrito Federal. E também outra pessoa importantíssima são os municípios brasileiros, ok? Então, esses daqui são pessoas jurídicas, ok? Só que são pessoas jurídicas públicas. A União, a Presidência da República, os estados, cada governo estadual brasileiro, o governo do Distrito Federal e os governos dos municípios. Quais são os governos dos municípios? Cada prefeitura, tá? Então, essas são pessoas jurídicas públicas e é importante a gente saber isso, porque lá para frente vocês vão entender por quê. Okay? Agora, o que é o direito público? O direito público é a área do direito que, como eu falei antes, o direito se preocupa em gerenciar, em limitar algumas ações, porque elas têm que ser justas e legais, né? Legais, das pessoas. Então, o direito público, ele vai se preocupar com as relações que acontecem entre estados. Quais estados? Brasil, Estados Unidos, Portugal, as nações. Então, o direito público se preocupa com as regras, as leis, os limites, os acordos que acontecem entre estados como nações, ou então entre esses estados e os particulares. Então, rege também as relações entre o Estado brasileiro, né, e cada um de nós. Então, por exemplo, para vocês entenderem o que o direito público afeta os particulares.
Por exemplo, a gente aqui no Brasil pode... Deixa eu me lembrar de um exemplo legal. O Estado rege o quê? Se a gente pode ou não comprar produtos ilegais, vamos supor, né? Produtos que são, por exemplo, um telefone celular que foi roubado, ou, não sei, alguma mercadoria qualquer. O direito público é que vai dizer se aquela compra que eu fiz, vamos supor, eu fui lá na 25 de março e quis comprar um relógio, ou quis comprar um telefone. Hoje vocês já sabem que há várias leis e várias regras de averiguar os proprietários de telefones que não são comprados legalmente. Então, há maneiras de você punir as pessoas que detêm um determinado aparelho ilegal. E o que quer dizer isso? Quer dizer que o Estado brasileiro, lá, ele impõe algumas regras que nós particulares, que se eu vou lá na 25 de março e eu compro um material qualquer e que não seja legalizado, que não pagou imposto, que entrou no Brasil de maneira ilegal, o que vai acontecer comigo? Eu vou responder por essa compra. Eu posso responder uma ação de receptação. E aí, em termos penais, eu vou ser punida por isso daí. Não é? Então, o que acontece? É o direito público que resolve esses problemas. Esse foi um dos problemas que eu estou falando para vocês. Então, direito de importação, eu posso importar determinadas mercadorias e outras não. Eu vou pagar um imposto muito maior se eu quiser importar um produto que faça mal para a saúde, por exemplo, um uísque importado ou cigarro. O que vai acontecer? Eu, como particular, vou ter que pagar uma alíquota maior porque o Estado brasileiro entende que esse produto ele vai prejudicar a minha saúde ou a saúde de qualquer pessoa. Então, isso chama-se uma área relacionada ao direito público. Ok? Além do que também, por exemplo, outras normas que falam quem pode trabalhar como funcionário público de uma determinada instância, se um estrangeiro pode trabalhar ou não, também está relacionada ao direito público. Então, o direito público vai envolver as relações entre estados, então, entre as nações que acordam entre si, comercializam entre si, etc., e entre o Estado e os particulares. Então, isso a gente chama de áreas do direito público. Por outro lado, a área do direito privado, o que é direito privado? É o direito entre as pessoas particulares, tá? Então, o que são pessoas particulares? As pessoas físicas, propriamente ditas, e também as pessoas jurídicas. Então, o direito privado que vai dizer a respeito de relações entre empresas, entre as empresas e as pessoas físicas, entre as pessoas físicas também. A gente chama de direito privado, áreas relacionadas a tudo o que acontece entre os particulares, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas, tá? Continuando, então eu tenho os ramos do direito público, como eu acabei de falar para vocês, que fala sobre as relações entre o Estado e entre estados, ou entre os estados e os particulares. E os ramos do direito privado, que diz respeito às relações entre as pessoas particulares. Então, entre pessoas jurídicas particulares ou entre pessoas físicas, ok? Eu vou começar pelo direito privado, que é mais
simples de eu explicar, ok? Então, que área uma área do direito privado? É o direito civil. Aqui eu não coloquei todas as áreas divididas por direito público ou direito privado, todas as áreas que correspondem ao direito. Por quê? Porque muitas delas a gente não tem nada a ver com vocês que são alunos da contabilidade. Teria sentido eu explicar se vocês fossem alunos de direito, mas como não são, então vocês me permitam eu fazer essa seleção, ok? Então, o direito civil diz respeito a quê? Todas as relações entre pessoas. Então, relação de nascimento de pessoas, pode ser uma pessoa física, entre aspas, pode ser uma pessoa jurídica. O que é o nascimento de uma pessoa jurídica? O nascimento de uma empresa. Então, se vocês querem criar uma empresa, onde que vai estar discutido isso? Na área do direito civil. As heranças entre pessoas está na área de direito civil. Casamento, morte, tudo isso aqui tem a ver com direito civil. Pode ser morte de uma pessoa física ou morte de uma empresa, pessoa jurídica, ok? Direito empresarial, então tem a ver com as finanças, com os tributos, com os tipos de empresas que existem ou pessoas jurídicas que existem, elas são tratadas nesse direito aqui. Não existe especificamente uma área chamada direito empresarial, tá? O direito empresarial, ele faz parte do direito civil. E o direito do trabalho. Aqui, se vocês observarem, o direito do trabalho, ele está tanto como uma área do ramo do direito privado, assim como está constando como área do direito público. Por quê? Porque ele é chamado direito difuso. Porque há relações entre particulares, então, entre uma pessoa vai começar a trabalhar na sua empresa, então ela vai ter que ter a sua carteira de trabalho, ela vai receber um determinado salário, ela vai exercer determinadas funções, trabalhar por um determinado tempo, etc. Então, isso aqui, o que é? Relação entre empregador, esse empregador pode ser uma pessoa jurídica de direito privado, então o dono de uma farmácia, com o empregado dele. Então, não são pessoas, uma pessoa jurídica do direito particular, do direito privado, contratando, negociando com o seu empregado, que é uma pessoa jurídica. Então, aqui, ó, eu diria para vocês que está falando do direito privado. Como que está aqui do lado do direito público? Está aqui do lado do direito público porque a proteção do Estado ao trabalho, ao trabalhador. Ninguém pode receber menos do que determinado valor, e isso tudo, ele tem que trabalhar em condições dignas, com saúde, receber um salário mínimo digno. E quem é que está protegendo isso? O direito do Estado, ou seja, a área do direito público. Porque dentro do direito público, agora a gente passando para cá, o Estado, pelas áreas correspondentes ao direito público, o Estado brasileiro protege desde que a pessoa nasceu, protege a vida, protege as condições mínimas, dá um nome, dá uma nacionalidade às pessoas e deve proteger. Então, todas as áreas do direito que são chamadas de áreas do direito público tem o Estado brasileiro, no caso, que está protegendo as pessoas, as propriedades, o território, os ganhos, as relações entre os estados e também as transgressões que ocorrem. Okay? Então, o que é o direito constitucional? O direito constitucional é o direito básico que apresenta para a gente todas as regras
de convívio e todos os limites dentro daquele Estado. No nosso caso, o Estado chamado Brasil, tá? República Federativa Brasileira. O direito tributário vai discutir as questões de tributos, que nós vamos ver mais para frente, relacionados e cobrados dentro do território nacional e nas relações também que ocorram com outros estados. O direito internacional vai discutir desde as questões de recepção de estrangeiros, como vocês estão vendo, vários estrangeiros que vêm aqui para o nosso país por conta de terremotos, por conta de refugiados políticos, entre outras coisas, até as relações comerciais que existem entre as nações e entre as empresas, sejam elas empresas públicas ou empresas privadas. E o direito penal, ele não vai ser discutido por nós, porque ele corresponde às penalidades, às transgressões que são realizadas pelas pessoas, sejam elas pessoas jurídicas ou pessoas físicas, e que o Estado pune quando você realizar algo que seja ilegal ou criminoso, tá? Isso daqui não vai ser discutido em termos da nossa matéria, tá? Porque é direito comercial e empresarial. Mas é importante vocês saberem que alguma atitude que se cometa em termos empresariais, que seja contrária à lei, ela vai ter efeitos tanto dentro do direito civil, como pagar multa, indenizações, assim como prisões, tal qual vocês estão vendo nos vários noticiários que aparecem aqui no Brasil. Espero que vocês tenham entendido. Desculpa. Espero que vocês tenham compreendido essa matéria que sobre a qual eu falei há pouco, nesses 8 minutos. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem passar para o meu e-mail, que eu vou passar para o professor Márcio. E aqui eu estou trazendo algumas perguntas para ver se vocês compreenderam aquilo que eu falei para vocês, tá? E se houver dúvidas, vocês podem passar para o e-mail. Então, se o direito... A primeira pergunta é para vocês responderem e mandarem no e-mail, tá? Se o direito regula as relações entre as pessoas, dê um exemplo de quando é importante ter noções dessa matéria para a contabilidade, ok? Então, vocês que vão ser contadores ou técnicos de contabilidade, por que é importante o direito para a contabilidade? A gente viu o que é Estado com letra maiúscula, né? Estado é a mesma coisa que nação. Então, eu estou pedindo para vocês me darem aqui, me apresentarem 3 exemplos de estados. Estados como nação. Pessoa jurídica de direito público. A terceira pergunta, vocês vão apresentar um exemplo para cada uma dessas pessoas aqui, tá? Então, eu quero que vocês me apresentem um exemplo de uma empresa pública que pertence à União, no Brasil. Um exemplo de uma empresa pública que pertence aos estados, a um deles, né? E uma empresa pública que pertence ao Distrito Federal. Não é municipal, tá? É como empresa estadual. Uma empresa da União, uma empresa dos estados, uma empresa do Distrito Federal e uma empresa pública municipal, ok? Depois, vocês vão me passar 3 exemplos de empresas privadas. Uma empresa de comércio, uma empresa de indústria e uma empresa de serviço. O nome dessas empresas, ok? E a quinta e última questão para revisão. Se eu tenho uma herança, uma fusão empresarial e o pagamento de IPVA, quais são os ramos
do direito que estão respectivamente envolvidos em cada uma dessas situações? Espero ter elucidado, esclarecido algumas dúvidas iniciais sobre a disciplina de Direito Comercial e Empresarial e as instituições de direito público e privado. Fico por aqui. Um abraço para todos vocês e muito obrigada. Tchau.